Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Há pouco tempo, eu morava com 2 amigos. Estava solteiro há vários anos e nem sequer estava namorando. Ambos meus amigos tinham namoradas sérias, o que geralmente me fazia sentir pior por ser o único sem um para um fim de semana. Os 2 casais saíram para uma viagem, e eu fiquei sozinho em casa. Normalmente, isso não me incomodava tanto, mas, por algum motivo, naquele fim de semana, eu estava muito triste por estar solteiro. Estava deprimido e me sentindo preso em meus pensamentos. Decidi fazer a única coisa que me deixava feliz na época, comer uma pizza inteira de frango com molho búfalo. Meu plano para a noite de sábado era comer para afogar minha tristeza e mágoa. Pedi minha pizza e, 40 minutos depois, houve uma batida na porta. Quando fui pegar minha pizza, fiquei instantaneamente irritado. O entregador era um dos conhecidos do meu colega de quarto. Bem, amigo é uma palavra forte, ele era um conhecido semidecente do meu colega, e eu nem sequer sabia seu nome verdadeiro. Todos o chamavam de Anzê. Ele era aquele cara suspeito que todo grupo de amigos conhece. Sempre aparecia nas festas com pessoas questionáveis ao seu redor e estava sempre com problemas com a polícia por alguma coisa. Esse cara já tinha tido problemas com a lei por quase tudo que você pode imaginar em uma escala menor. Zé estava sorrindo quando abri a porta, mas o sorriso desapareceu quando ele viu que era eu. Ele perguntou se meu colega de quarto estava em casa para poder cumprimentá-lo, e eu expliquei que ele estava fora da cidade e que era só eu no fim de semana. Zé acenou levemente na porta da frente e tentou fazer uma pequena conversa comigo, mas fui muito evasivo e curto com ele. Enquanto ele falava, notei que ele estava olhando para dentro da casa. Foi uma interação muito estranha, mas, novamente, Zé é um cara esquisito, então não pensei muito sobre isso. Disse adeus de forma rude e fechei a porta na cara dele. Eu não estava no meu melhor humor para começar, não gostava de Zé e, mais do que qualquer coisa no mundo, só queria comer minha pizza. Acabei comendo a pizza inteira e passei várias horas jogando no meu Xbox. Pouco depois da 1 da manhã, achei que ouvi um barulho vindo de fora da casa. Estava no meu quarto, que ficava do lado da garagem, e achei que podia ouvir sons de movimento ou barulho vindo de fora. Olhei pela janela e não vi nada. Presumi que era minha mente pregando peças em mim, já que eu não estava em um bom estado mental. Tentei voltar ao jogo, mas, depois de ouvir o barulho, fiquei com aquele sentimento ruim no estômago, e não era por causa da pizza. Era apenas a sensação de que algo não estava certo. Fui para a cozinha pegar algo para beber e podia ouvir barulhos vindo dos fundos da casa. Desta vez, sabia que não era minha imaginação. Podia claramente ouvir movimentos e barulho vindo do quintal. Caminhei cautelosamente até os fundos da casa, onde ficava o quarto do meu colega de quarto. A porta estava fechada, mas senti que podia ouvir algo atrás dela. Encostei o ouvido na porta e estava claro como o dia que algo estava acontecendo naquele quarto, e eu sabia que meu colega de quarto não estava em casa. Abri a porta e, como um servo diante dos faróis de um carro, Zé, suponho, sua namorada estavam tentando, e quase conseguindo, entrar pela janela do quarto do meu colega. Gritei com ele, o chamei a atenção, e Zé, que a essa altura já tinha entrado pela janela, levantou as mãos em posição defensiva e me disse para me acalmar. Zé parecia calmo, mas a garota que estava com ele parecia um fantasma. Zé tentou me dizer que meu colega de quarto havia dito que era ok para eles passarem para pegar um DVD.
Quando perguntei por que ele não usou a porta da frente, ele disse que não queria me incomodar. Durante essa conversa, Zé parecia se aproximar de mim, e sua amiga estava lentamente se movendo para trás de mim. Eu não gostava do que estava acontecendo, então, enquanto Zé se aproximava de mim, comecei a me aproximar da porta. Em um momento, olhei para cima e o vi lentamente alcançar suas costas, e foi quando me virei para correr para a porta e a garota estava no caminho. Sem pensar, empurrei-a e corri para o meu quarto. Bati a porta, e Zé começou a bater nela. Ele implorava dizendo que estava lá apenas para pegar algumas coisas, enquanto batia violentamente na minha porta. Gritei que tinha chamado a polícia e que eles estariam lá a qualquer minuto. Eu não tinha realmente chamado a polícia até aquele ponto, mas só queria ver sua reação. Ele começou a me xingar baixinho e, então, a batida parou. Alguns segundos depois, vi pela janela ele e a garota correndo pela rua. Mesmo sendo tarde, liguei para meu colega de quarto e perguntei se ele havia dito a Zé que era ok pegar alguns DVDs. Meu colega ficou confuso e disse que absolutamente não tinha dito a Zé que ele podia pegar qualquer coisa. Foi então que liguei para a polícia. Não demorou muito para que a polícia prendesse Zé por tentativa de arrombamento, e aquela noite me perturbou. Não consigo dormir agora sem verificar e garantir que todas as portas e janelas estão trancadas. Quanto a Zé, não tenho certeza do que aconteceu com ele depois daquela noite. Ele parou de aparecer, e nunca mais o vi em festas. Meu colega de quarto finalmente cortou relações com ele. Ainda estou aterrorizado de que, uma noite, ele volte para me pegar, já que fui eu quem o denunciou à polícia. Só posso esperar que ele não guarde rancor, e realmente não me sinto muito bem com isso. Muitas pessoas por aí podem saber que estar sem dinheiro pode fazer você fazer algumas coisas estúpidas ou ter uma grande falta de julgamento. Isso é o que aconteceu comigo no ano passado. Comecei a usar um desses aplicativos para entregar comida e ganhar um dinheiro extra. Eu não tinha muitos amigos e isso foi uma ótima distração para mim. Colocava alguns podcasts e entregava comida, trabalho fácil e sem pensar. Na maioria das vezes, eu nem precisava interagir com outras pessoas, o que era uma grande vantagem para mim. Eu entregava comida por toda a cidade, em áreas boas e não tão boas. Uma noite, tive que entregar comida em um grande prédio que tinha vários apartamentos por dentro. Se alguém aí for velho o suficiente para lembrar do show Hey Arnold, era meio que isso, uma grande casa onde várias pessoas basicamente alugavam quartos. O prédio estava em uma parte degradada da cidade, mas faz parte do trabalho. O pedido específico ia para uma das inquilinas chamada Roxa, que morava no porão do prédio. Dentro do aplicativo, você pode deixar instruções especiais, como por favor, deixe a comida na porta, e a maioria das pessoas só deixava isso como instrução. Mas não essa pessoa roxa, ela me deixou várias mensagens pelo aplicativo me dando mais instruções. Ela disse, por favor, entre pela porta lateral do lado direito do prédio, vire à direita e desça as escadas. Você estará em um pequeno cômodo com lama. Você verá uma porta com o número 6. Bata 3 vezes. Ok, acho que as instruções eram normais, e honestamente, bastante úteis, exceto pela parte de bater 3 vezes, que era meio estranha, mas eu já tinha recebido instruções muito mais esquisitas do que essa no passado, acredite ou não. Percebi que ela não deixou gorjeta, mas me deixou outra mensagem dizendo que daria gorjeta em dinheiro quando eu chegasse com a comida, o que era ótimo para mim. Cheguei com a comida dela e segui as instruções, que estavam precisas. Entrei pela porta lateral do prédio e desci até o pequeno cômodo que parecia uma masmorra, com uma máquina de lavar e secar roupa, e bem ali no porão estava uma porta com o número 6. Tudo parecia legítimo até então, mas o porão cheirava terrivelmente. O prédio parecia que ia desmoronar a qualquer momento, mas todos têm que morar em algum lugar, suponho. Aproximei-me da porta e, conforme as instruções, bati 3 vezes, bem forte. Quase imediatamente, recebi uma mensagem no aplicativo pedindo para eu entrar e levar a comida até a cozinha. Ela disse que estava na cozinha com a bolsa e que não podia se mover muito bem, e que seria útil para ela se eu levasse a comida direto para ela, e então ela me daria a gorjeta lá.
Agora, em contexto escrito e em retrospectiva, isso parece ridículo, mas enquanto estava acontecendo em tempo real, eu realmente não pensei que fosse perigoso ou algo para se assustar. Como eu disse, já havia recebido instruções muito mais estranhas, então para mim, entrar e deixar a comida não me alarmou. Eu estava mais irritado com o tempo que estava levando e, sem pensar, abri lentamente a porta do apartamento no porão. Era um cômodo muito escuro e cheirava horrivelmente. O cheiro esmagador de suor quase me fez vomitar. Eu não entrei imediatamente, mas quando digo que estava escuro, quero dizer que estava completamente escuro, exceto por uma luz fraca vindo do que parecia ser um corredor. Assumi que era onde a cozinha estava. Eu não entrei completamente ainda, mas me aproximei um pouco mais da porta. Agora, comecei a ouvir um leve alarme tocando na minha cabeça, mas não o suficiente para me fazer dar meia volta e sair correndo ainda. Lembre-se, a primeira coisa que eu disse na história foi que às vezes estar sem dinheiro causa uma grande falta de julgamento. Bem, este foi um desses momentos. Eu comecei a dar um passo para dentro do apartamento e quando um pé estava mal dentro da porta, ouvi uma voz assustadora do lado direito que não parecia uma mulher, e disse, entre. Felizmente, a voz assustadora me fez congelar porque, de acordo com Rocha, ela estava na cozinha, então por que alguém estaria à direita da porta? Eu ainda tinha um pé fora do cômodo com lama, e ainda bem que eu tinha, pois enquanto eu estava lá, alguém tentou fechar a porta, mas felizmente eu consegui impedir com o meu pé. Eu não conseguia ver a pessoa, mas podia sentir o cheiro dela e ouvir sua respiração pesada. Joguei o saco de comida na cabeça da pessoa e corri o mais rápido que pude. Eu podia ouvir a porta batendo atrás de mim e simplesmente nunca olhei para trás. Eu não me importava com a gorjeta, só queria viver. Quando cheguei de volta ao meu carro, liguei para as autoridades e relatei o incidente. Contei exatamente o que aconteceu e, honestamente, o policial me tratou como se eu fosse apenas um garoto histérico e estúpido. Parecia que eu não estava sendo levado a sério. Os policiais fizeram uma investigação e, infelizmente, não pareceu que fizeram algo. Segundo a polícia, tecnicamente nenhum crime foi cometido e, como eu não podia provar que estavam tentando me trancar à força no apartamento, a polícia me disse que era melhor eu deixar pra lá. Um dos policiais me disse que, se entregar comida era muito assustador para mim, talvez eu devesse procurar outro tipo de trabalho. Não sei, talvez isso tenha sido apenas uma interação estranha que eu confundi com algo ameaçador. Vou dizer isso, no entanto, não sei quantas interações não ameaçadoras envolvem alguém tentando fechar a porta enquanto você luta para ficar do outro lado. Estou só dizendo. Há alguns anos, eu me mudei para uma nova cidade para terminar meu curso e iniciar um programa de estágio. Embora o programa pagasse um pouco, não era suficiente para sobreviver. Mesmo sem conhecer bem a área, decidi começar a entregar pizzas nos fins de semana, já que a família do meu colega de quarto era dona de uma pizzaria. Meu pensamento era que, enquanto eu dirigia nos fins de semana entregando pizza, poderia ouvir minhas aulas no carro e, na maior parte do tempo, isso funcionava. Eu não me importava de dirigir, e o pai do meu colega de quarto era um ótimo chefe, uma pessoa muito acolhedora. Certa noite, tive que entregar uma pizza em uma casa que ficava bem afastada. Eram apenas cerca de 20 minutos da loja, mais 20 minutos em uma direção de nada. Depois de dirigir alguns minutos, a estrada virou nada além de ruas escuras e sinuosas, com poucos sinais de vida. Parecia um filme de terror naquela parte da cidade, com todas as curvas e falta de luz, dava a sensação de estar no meio do nada, mesmo não estando tão longe da loja. Quando eu estava a 5 minutos do meu destino, o GPS começou a perder o sinal, e eu acabei me perdendo um pouco. Felizmente, o GPS conseguiu me manter no caminho tempo suficiente para encontrar a casa onde eu entregaria a pizza. Cheguei um pouco mais tarde do que o esperado, mas não muito. Quando parei, ele saiu de sua casa decadente, gritando e reclamando sobre a pizza. Quando saí do carro e comecei a me desculpar, seu tom mudou rapidamente. Odeio presumir, mas acho que foi porque sou uma garota e ele mudou o tom por isso. Ele tentou começar a falar comigo com uma voz muito doce, usando muitas palavras como querida e doçura. Foi estranho e assustador.
Ele passou de gritar e me xingar para dizer que tudo ficaria bem, querida. Eu apenas sorri e entreguei a pizza. Ele sorriu e não voltou para dentro imediatamente, ficou ali na calçada segurando a caixa de pizza. Voltei para o carro e tentei conectar o GPS, mas, claro, ele não conectava. Não saí imediatamente porque tinha feito muitas curvas para chegar ali e não queria me perder na volta. Vi ele se aproximando da janela do motorista, e isso foi suficiente para mim. Eu sei que parece que estou julgando injustamente esse cara, mas sei que você entende quando digo que senti uma vibe ruim dele. Algo não estava certo, e eu simplesmente sabia disso. Afastei-me da casa e podia vê-lo parado ali, me observando ir embora. Ele fez um aceno estranho que parecia assustador. Comecei a improvisar no caminho de volta, o que se mostrou um erro. Cerca de 15 minutos depois, ainda estava dirigindo por estradas sinuosas sem serviço algum, e já deveria ter chegado à civilização, mas era apenas mais nada. Parecia um labirinto. Estacionei e tentei de todas as formas conseguir um sinal ou algo, mas era inútil. O combustível estava acabando e eu não queria continuar dirigindo sem rumo. 1 minuto depois, 2 grandes faróis surgiram à distância. Era uma daquelas enormes picapes com luzes muito brilhantes. O caminhão parou atrás de mim, e eu me certifiquei de trancar as portas. Esperava que essa pessoa estivesse ali para ajudar, mas também não ia confiar em um estranho no meio do nada. A pessoa se aproximou, e eu não podia acreditar no que via, era o homem a quem eu tinha acabado de entregar a pizza. Ele tentou fazer aquela conversa doce novamente, mas fui muito evasiva. Ele insistia em ajudar, mas eu dizia que estava bem. Disse que meu chefe estava vindo me buscar, mas ele não parecia acreditar. Continuou insistindo para eu sair do carro, que ele podia me ajudar. Mesmo repetindo que não precisava, ele se virou e começou a andar de um lado para o outro. Voltou ao carro e tentou abrir a porta. Agora ele parecia mais agressivo, mas ainda falava em tom calmo, pedindo para eu sair do carro. Comecei a gritar e dizer para ele me deixar em paz, e então seu tom mudou novamente. Ele tentou abrir a porta agressivamente, dizendo, irritado, qual é o seu problema? Estou tentando te ajudar. Não é seguro aqui, você deveria vir comigo. Quando ele começou a agir agressivamente, isso foi a gota d'água para mim. Liguei o carro e arranquei. Pude vê-lo correndo para seu caminhão e ele me seguiu por um tempo, mas consegui despistá-lo. Devo ter passado dos 140 km por hora tentando me livrar desse cara. Finalmente consegui sinal e coloquei o endereço da loja no GPS. Felizmente, não estava tão longe. Fiz algumas curvas erradas e levei uns 10 minutos para sair do meio do nada. O dono estava nervoso porque eu tinha demorado muito mais do que ele pensava. Ele tentou me ligar e disse que não conseguiu contato. Contei sobre o cara na entrega, e ele não parecia contente. Ele foi compreensivo e se certificou de que eu estava bem, me pagou e disse que eu poderia ir para casa naquela noite. Perguntei sobre chamar a polícia, e ele disse que cuidaria disso e que eu já tinha passado por muita coisa naquela noite. Não sei por que ele me seguiu naquela noite. Acho que há uma pequena chance de ele estar tentando me ajudar, mas por que ele teria me seguido se só quisesse ajudar? Não faz sentido para mim. Foi uma experiência estranha e perturbadora, e você nunca sabe quais são as verdadeiras intenções das pessoas. Trabalhei na indústria de alimentos e bebidas durante a maior parte da minha vida. Ela tem seus prós e contras, assim como qualquer outra indústria. Comecei em uma pizzaria e restaurante italiano local na minha cidade natal. O restaurante tinha poucas mesas e era usado principalmente para delivery e retirada. Quando fui contratado, trabalhava principalmente como entregador, mas também ganhei experiência no caixa, reabastecendo a geladeira e ajudando na cozinha. A maioria das partes do trabalho era tranquila, mas eu gostava mesmo era de fazer as entregas, que faziam o tempo passar mais rápido e, às vezes, as gorjetas eram muito boas. De vez em quando, em um pedido grande, alguém me dava até $20 a mais, o que na época era um bom dinheiro. O trabalho que eu mais odiava quando não estava fazendo entregas era atender os pedidos no balcão ou trabalhar no caixa.
Por algum motivo, as pessoas na loja eram muito mais rudes do que as que pediam pelo telefone. Também tínhamos alguns frequentadores assíduos que às vezes faziam pedidos e outras vezes só ficavam por lá perdendo tempo e depois iam embora. De vez em quando, tínhamos que expulsar bêbados beligerantes ou estudantes universitários que queriam mostrar sua força e brigar enquanto esperavam sua pizza. Um cliente regular que ainda está marcado na minha memória é um cara chamado Johnny, que acho que podemos chamar de visitante frequente, mas não realmente um cliente. Não tenho ideia se Johnny era amigo de alguém que trabalhava no restaurante, um cliente antigo ou apenas alguém procurando um lugar para descansar e fugir do calor. Ele estava frequentemente dentro e fora da loja pedindo dinheiro extra às pessoas que passavam ou pedindo a nós, trabalhadores, comida ou bebidas de graça ou com desconto. Ele geralmente era quieto e não muito agressivo, por isso acho que a polícia nunca foi chamada. Ele parecia ser educado e cortês na maioria das interações com os clientes, mas quando uma de nós, garotas, estava no caixa, ele sempre fazia comentários grosseiros ou piadas maliciosas. Sinto que toda vez que voltava de uma entrega ou tinha que trabalhar no balcão, ele tentava fazer uma piada inapropriada ou perguntar sobre meus planos para mais tarde. Geralmente era assustador, mas inofensivo, e ele nunca ficava muito tempo dentro da loja, especialmente se minha gerente, Debbie, estivesse trabalhando. Uma noite, em particular, fiquei muito frustrada com os clientes, e quando a fila começou a diminuir, Johnny se aproximou do balcão e perguntou se eu tinha namorado. Contei para Debbie e ela imediatamente o avisou que ele podia comprar algo ou ir embora. Outros gerentes, em situações semelhantes, não se importavam e diziam estar ocupados demais para fazer qualquer coisa a respeito. Novamente, outro motivo pelo qual eu preferia as entregas, me mantinham fora da loja e longe de todos. Numa noite, acho que em agosto ou setembro, a previsão do tempo era de fortes tempestades. Como de costume, recebemos muitos pedidos por telefone. Eu estava fazendo dupla função, tentando cozinhar e atender o telefone para pedidos de entrega. Claro, como estava chovendo, Johnny estava dentro do restaurante, sentado em uma cabine. Ele estava normalmente quieto, sem cantadas ou piadas nojentas, apenas sentado em silêncio, olhando para as mãos. Pedi a Kylie, que era a única outra pessoa lá, para cuidar de Johnny depois da entrega. Ele disse que sim e prometeu voltar logo para tentar ajudar. Depois de alguns telefonemas, sentei-me para descansar meus pés e tornozelos que estavam absolutamente latejando. Sabia que tinha que voltar à despensa e à geladeira para pegar alguns itens para o próximo pedido e estava tentando levar um pouco mais de tempo, egoisticamente, para que Kylie pudesse me ajudar quando voltasse. Fui primeiro à geladeira, peguei algumas coisas e depois fui à despensa onde guardávamos todos os itens não perecíveis. Peguei o que precisava e, ao me virar, congelei no lugar. Johnny estava ali. Não ouvi nada, ele estava absolutamente silencioso. Tentei perguntar o que ele estava fazendo ali, mas antes de terminar a frase, Johnny avançou em mim. Não sei se ele estava tentando me atacar, me assaltar ou me matar. Tudo o que lembro é que ele avançou com uma expressão vazia no rosto, sem raiva ou agressividade, apenas um olhar perdido. Posso estar me lembrando mal ou suprimindo o que vi, mas juro que era como um olhar vazio, fora deste planeta. Rapidamente larguei os itens que tinha nas mãos e lutei para me afastar, recuando para dentro da despensa e fechando a porta com força. Johnny puxava a porta, tentando abri-la, mas consegui encontrar força para mantê-la fechada. Assim que achei que ele não estava mais lá, tranquei a porta com uma vassoura para impedir que alguém entrasse, a menos que puxassem com tanta força que quebrassem a vassoura. A porta começou a tremer novamente, por algum motivo, permaneci em silêncio. Ainda sinto as lágrimas rolando pelas minhas bochechas, mas não estava gritando ou histérica. Acho que estava em choque. De repente, ouvi alguém dizer "Ei, o que você está fazendo?" e ouvi passos e depois batidas leves na porta. Era Kylie. Tudo depois disso ainda é um pouco confuso. Contei tudo para Kylie e chamamos a polícia. Ele ficou comigo e me ajudou a contar a história para a polícia. O dono foi chamado ao restaurante e teve que falar com as autoridades também. Johnny não foi encontrado naquela noite, pelo menos até onde sei, mas ele foi proibido de entrar no local, o que significava que se ele aparecesse novamente, seria preso.
Não trabalhei lá por muito tempo depois disso, mas felizmente, enquanto estive lá, nunca mais vi Johnny. No dia 15 e 16 de maio, uma tempestade de neve cobriu o solo com 30 centímetros de neve em alguns lugares, reduzindo a visibilidade a apenas alguns metros à frente. A empresa de aluguel Juice tentou várias vezes entrar em contato com Prab, que estava atrasado na devolução da van, mas obviamente as ligações não foram atendidas. No dia 18, o zelador de Charlotte Pass ficou preocupado após ver a van estacionada por 4 dias sem sinais de atividade na neve recente. Ao se aproximar, descobriu que o passe de entrada da van era de apenas um dia, datado de 14 de maio, o que levantou um grande alerta. O zelador entrou em contato com a Juice, que informou que não conseguiam contatar a pessoa que alugou a van. Suspeitando que alguém poderia estar em perigo, o zelador imediatamente chamou a polícia para relatar o ocorrido. No mesmo dia, a polícia tentou contatar o escritório central da empresa de aluguel na Nova Zelândia, mas devido ao fuso horário, só conseguiram uma secretária eletrônica. No dia seguinte, com a situação se tornando crítica, a polícia conseguiu estabelecer que Prab estava desaparecido e notificou a família dele no Canadá. Uma pequena busca começou com 2 guardas do Serviço de Parques Nacionais e Vida Selvagem vasculhando a área geral onde Prab havia desaparecido. A polícia também tentou triangular o sinal do celular de Prab, mas, devido ao celular estar fora da rede Vodafone por mais de 3 dias, não conseguiram. Então, em 20 de maio, uma busca mais ampla foi iniciada pelo Serviço Estadual de Emergência, com 2 helicópteros e cerca de 50 pessoas a pé, diz Kiskidou. 2 dias depois, um relatório chegou informando que 2 funcionários do Serviço de Parques Nacionais e Vida Selvagem, que estavam fazendo manutenção em um abrigo de sobrevivência na montanha, ouviram o que acreditavam ser a voz de um homem adulto gritando por ajuda. Deduziu-se que os gritos vinham de uma área ao norte do abrigo. Os guardas tentaram rastrear a pessoa que estava chamando, mas, assim que partiram, os gritos cessaram e não conseguiram fazer contato significativo. Um helicóptero sobrevoou a área esperando ver o que os guardas não conseguiram, mas nada foi encontrado. Mais tarde, um homem esquiando em uma área conhecida como Little Austria relatou que também havia ouvido uma voz vinda da mesma direção na mesma época. Apesar da cooperação e das informações sólidas, isso não substituiu um encontro físico real 11 dias depois do desaparecimento de Prab. A polícia pediu à Vodafone que instalasse 2 estações repetidoras portáteis, uma na trilha principal em Charlotte Pass, onde Prab havia estacionado seu carro, e outra perto do pico do Monte Kosciuszko. 5 dias depois, em 30 de maio, a Vodafone forneceu informações à polícia indicando que os sinais do celular de Prab mostravam um percurso em que ele caminhava rapidamente seguindo a trilha principal no sentido anti-horário e depois saía da trilha em direção ao Monte Torsen, antes de perder contato com o celular em algum lugar no lado noroeste do Monte Torsen. Investigadores particulares contratados pela família de Prab estavam convencidos de que estavam se aproximando da localização de Prab e instaram a família a não desistir. No entanto, seguindo o conselho de um médico especializado em sobrevivência, acreditava-se que, considerando que Prab não havia tentado contatar ninguém, ele provavelmente teria perecido após 14 dias, no máximo, considerando o clima e o terreno. Após ouvir isso, a polícia reduziu drasticamente os esforços de busca, embora também aconselhassem a família de Prab a não perder a esperança até que as piores notícias fossem confirmadas. Assim, começou uma busca financiada privadamente, na qual a família de Prab ofereceu uma recompensa de $100.000 por qualquer informação que levasse à recuperação de Prab. Eles também ofereceram uma taxa diária de $250 para membros do público ajudarem na busca nas Montanhas Azuis. Isso levou várias pessoas a aparecerem, algumas em busca do dinheiro e outras porque acreditavam que era a coisa certa a fazer. Entre elas, um grupo de soldados canadenses prometeu fazer tudo o que pudesse para trazer um companheiro de volta para casa. Em julho, o inverno australiano começou a chegar, trazendo fortes nevascas que dificultaram os últimos esforços desesperados de busca. Eventualmente, após gastar mais de $200.000 em investigadores particulares, a família de Prab foi forçada a encerrar a busca em setembro de 2013. A recompensa financeira por encontrar Prab, morto ou vivo, foi finalmente retirada. Outras 2 pequenas buscas policiais foram conduzidas no final de 2013 e início de 2014, quando o verão permitiu uma busca melhor à medida que a neve derretia.
No entanto, apesar dos últimos esforços, nenhum traço de Prab foi encontrado. 2 anos depois, em junho de 2015, Prab foi oficialmente declarado morto após um inquérito do legista sobre seu desaparecimento. O legista determinou que Prab morreu de exposição no dia em que partiu, após ser pego despreparado por uma tempestade de neve em algum lugar na face noroeste do Monte Tovsen. Apesar de nenhum vestígio de Prab ter sido encontrado, sua família acredita que milagres acontecem e que ele um dia será encontrado vivo. Mas essa esperança infundada só aumenta a sensação de desespero diante da aterrorizante possibilidade de que um jovem perfeitamente saudável e bem treinado tenha provavelmente perdido a vida devido a um dos caprichos selvagens da Mãe Natureza. E se ela pode engolir alguém como Prab vivo, o resto de nós simplesmente não teria chance. Nos meus 20 e poucos anos, eu tinha o hábito de gastar mais dinheiro do que podia. Quando provei pela primeira vez o que era ganhar dinheiro, não é exagero dizer que fui imprudente. Uma das primeiras coisas que fiz foi comprar um carro novo com prestações extremamente altas. Em vez de alugar um carro menor e mais barato, decidi comprar um BMW. Não era dos mais caros, mas ainda assim era um BMW, e minhas prestações eram mais de $600 por mês, o que para mim era sufocante. Eu mal ganhava dinheiro suficiente para pagar minhas contas e ainda morava com meus pais na época, então me via fazendo todo tipo de tarefa para amigos e familiares para ganhar um dinheiro extra. Eu cuidava regularmente do cachorro do meu amigo Dom. Ele precisava viajar para fora do estado todo fim de semana a trabalho e, como não tinha esposa ou namorada, eu era seu cuidador de cães. Fiz isso por cerca de 6 meses e honestamente, adorava o trabalho. Ele morava em um bairro tranquilo e agradável, o cachorro Villard era um Golden Retriever e um ótimo cão, além de fácil de cuidar. Eu sempre aguardava ansiosamente essas idas à casa do Dom. Como a maioria das coisas boas no mundo, isso acabou eventualmente. Desculpe pelo tom pessimista, mas da última vez que cuidei de Villard, a noite começou como todos os outros fins de semana de babá de cachorro. Brincamos no quintal por um tempo, fizemos uma caminhada e depois nos acalmamos por volta das 21 horas. Uma das razões pelas quais Dom confiava em mim era porque ele sabia que eu nunca receberia visitas ou algo do tipo, pois trabalhava cedo nos fins de semana. Geralmente, eu dormia por volta das 22 horas, mas naquela noite de sábado, eu estava assistindo um filme que acabou um pouco depois das 23 horas. O filme era A Origem, caso você esteja curioso. Depois do filme, deixei Villard sair enquanto me preparava para dormir. Sempre me sentia estranho em dormir no quarto do Dom, então costumava dormir no sofá com o cachorro. Quando estava ficando confortável, a campainha tocou. Olhei para o relógio e eram cerca de 23 horas e 16. Minha mente foi imediatamente para alguém da família do Dom. Não conseguia imaginar outra pessoa tocando a campainha naquele horário no bairro dele. Corri para a porta e, do outro lado, estava um jovem, provavelmente na casa dos 20 anos como eu. Ele parecia bem arrumado e não tinha uma presença ameaçadora. Abri a porta, mas mantive a porta de tela fechada e trancada. Falando através da tela, perguntei se podia ajudar com algo. Ele não parecia estranho ou suspeito e, com uma voz muito confiante, disse: "Ei, cara, eu trouxe a comida que você pediu." 2 coisas que sinto que preciso mencionar aqui. Uma, isso foi antes de todos esses aplicativos de entrega de comida, então a comida nunca era apenas deixada na porta, você tinha que ir fisicamente pagar pela comida na porta e interagir com o entregador. E 2, você provavelmente está assumindo que Villard é como a maioria dos cães e está latindo loucamente para alguém tocando a campainha. Bem, ela não é como a maioria dos cães. Não só não latiu, como ficou no sofá da sala o tempo todo que interagi com o entregador. Eu estava mais irritado do que qualquer outra coisa, definitivamente não estava com medo. Quero dizer, por que estaria? Não tinha razão para acreditar que isso era outra coisa senão um simples engano. Expliquei ao rapaz que ele estava no endereço errado e que eu não tinha pedido comida. Tivemos uma breve troca de palavras e então descobrimos que a entrega era para um endereço diferente e ele tinha ido à casa errada. O rapaz começou a se desculpar e eu disse para ele não se preocupar. Enquanto ele se desculpava, percebi que seu carro estava cheio com outras 3 pessoas, 2 no banco de trás e uma no banco do passageiro.
Achei isso bem estranho, nunca tinha visto entregadores com outras pessoas no carro, quanto mais um carro cheio de gente. Finalmente terminamos nossa conversa e tranquei a porta. Voltei para a sala e tentei me acomodar novamente. Estava um pouco irritado, mas entendia que acidentes acontecem. Não passaram 2 minutos e a campainha começou a tocar loucamente. Você conhece aquele som irritante da campainha tocando sem parar? Pulei e corri para a porta. Era o entregador e agora ele parecia um pouco mais aflito. Não abri a porta, mas gritei pela janela ao lado da porta. Perguntei o que ele queria e ele me disse que acidentalmente bateu no meu carro na entrada da garagem enquanto tentava sair. Antes que eu pudesse responder, ele abaixou a cabeça e disse, com uma voz quase envergonhada, desculpa, cara, mas parece que há um pequeno dano. Odeio incomodar você, mas acho que você deveria dar uma olhada. Agora eu estava furioso. Abri a porta e comecei a seguir o entregador pela entrada em direção ao meu carro. Nem coloquei sapatos. Vários metros do carro, notei algo estranho. O carro dele, que estava cheio de passageiros alguns minutos atrás, agora estava vazio. Parei abruptamente e o entregador me disse para continuar, que o dano estava do outro lado do carro. Pode ter demorado um pouco, mas finalmente comecei a sentir que algo não estava certo. Disse a ele que queria voltar para dentro e pegar meus sapatos. Comecei a andar de volta para a porta, tentando fingir que tudo estava bem e, a poucos passos da minha caminhada de volta, ouvi um barulho à minha direita, vindo do mato ao lado da casa do Dom. 2 pessoas surgiram usando capuzes. Comecei a correr em direção à porta da frente. Do outro lado da casa, outra pessoa começou a correr em minha direção e, naquele momento, comecei a sprintar em direção à porta. Estava a centímetros da casa e um dos homens tentou me derrubar. Felizmente, ele estava longe o suficiente para fazer contato com meu tornozelo, mas não foi suficiente para me fazer cair. Entrei em pânico, entrei em casa e tranquei a porta atrás de mim. O agressor estava imediatamente na porta da frente, batendo e tentando abri-la. Consegui ver o homem que tentou me derrubar. Ele parecia bronzeado, um cara magro com cabelo raspado. Ele tinha uma barba por fazer e uma tatuagem de um tigre no pescoço. Peguei meu telefone e chamei a polícia imediatamente. Fiquei olhando pela janela enquanto falava com o despachante e vi os 4 homens parados perto do meu carro. Contei ao despachante o que havia acontecido e dei uma descrição detalhada do entregador e do homem com a tatuagem de tigre. Vi os 4 homens entrarem no carro e irem embora. Consegui dizer à polícia que era um Honda Civic vermelho. A polícia finalmente apareceu e tomou meu depoimento completo, mas o que me frustra é que, mesmo com todos os detalhes que dei, eles nunca pegaram esses caras. Mas o mais frustrante é que não tenho ideia do porquê fui alvo. Não reconheci esses homens, e quando contei ao Dom sobre o incidente, as descrições não eram familiares para ele também. É assustador o que pode acontecer no mundo quando você menos espera. Há alguns anos, enquanto eu estava na faculdade, eu entregava pizzas nos meus dias de folga para ganhar um dinheiro extra. A pizzaria em que eu trabalhava ficava em uma cidade movimentada. Você poderia pensar que o turno do almoço seria pior do que a correria do jantar, mas eu ganhava muito mais dinheiro entregando durante o almoço. A maioria das entregas era para grandes empresas que pediam pizzas para suas equipes, e geralmente, eles davam boas gorjetas. Uma tarde, recebemos um pedido de uma nova companhia de seguros que eu nunca tinha ouvido falar antes, o que, para ser honesto, não era um sinal de alerta. Quando comecei a entregar pizzas para empresas durante o almoço, descobri que não conhecia a maioria das empresas para as quais entregava, e acredite, muitas dessas empresas precisavam de um marketing melhor, mas isso é outra história para outro dia. Então, peguei o pedido e coloquei o endereço no GPS. Não ficava longe da pizzaria. A empresa tinha um escritório em um prédio que havia sido recentemente reformado, bem no centro da cidade. Era um complexo empresarial de pequeno porte, cheio de prédios e escritórios antigos. Só nos últimos anos a maioria dos espaços havia sido alugados. Na época em que a história aconteceu,
Ainda havia muitos espaços disponíveis nesses prédios, e não era a primeira vez que eu entregava para esse complexo empresarial, mas era a primeira vez que eu entregava para aquele prédio específico. Ficava no fundo do complexo e havia cerca de 10 carros naquele enorme estacionamento. Entrei no prédio e juro que me senti em um episódio de The Walking Dead. Estava tão assustadoramente quieto no saguão deserto, que parecia um shopping abandonado. A atmosfera interior do prédio era ainda mais assustadora, o lugar era escuro, quase desconfortavelmente assim. Não havia ninguém à vista, e a estética do lugar era toda de azulejos que pareciam mármore. Havia uma música de elevador sinistra tocando ao fundo que ecoava levemente devido à falta de qualquer coisa naquele grande espaço aberto. Ao entrar, você caminhava até o centro do prédio e chegava a um grande átrio, onde podia olhar para cima e ver todos os andares. Não me lembro exatamente, mas acho que o prédio tinha 6 andares. Olhei para o meu formulário de pedido e não conseguia ler minha própria caligrafia. Tentei lembrar e pensei que a pessoa ao telefone havia dito que era no 5º andar. Eu estava apenas chutando, porque o saguão não tinha nenhum tipo de secretária ou diretório. Peguei o elevador até o 5º andar, ainda ouvindo o jazz assustador do elevador que parecia tocar em todos os lugares naquele prédio. O elevador abriu para um pequeno corredor onde eu podia olhar para o corrimão e ver o saguão onde eu estava um minuto atrás. Eu poderia ir para a esquerda ou para a direita ao sair do elevador, e ambas as direções pareciam levar a lugar nenhum. E por lugar nenhum, quero dizer que os corredores estavam escuros e eu não conseguia ver nenhuma luz saindo das portas fechadas que alinhavam os corredores. Como sou canhoto, sempre opto por ir para a esquerda quando enfrento esse tipo de escolha. Alguns passos no corredor, as luzes acima da minha cabeça se acenderam e eu senti um pouco de alívio. As luzes no corredor eram acionadas por movimento, o que me fez sentir melhor em relação aos corredores escuros. No entanto, continuei caminhando pelo corredor e todos os escritórios pareciam estar fechados e vazios. Depois de 1 ou 2 minutos, decidi fazer o que deveria ter feito desde o início, ligar para a empresa que fez o pedido. O telefone tocou uma vez e eu desliguei, porque ouvi alguém gritar e ir do final do corredor. Olhei para cima e um homem com um moletom estava me acenando para um escritório no final do corredor. Ele disse com uma voz muito trêmula, "As pizzas são para mim?" E, sem pensar, apenas assenti e disse, "Se você pediu 5 pizzas grandes, então sou eu." O homem riu e eu comecei a caminhar em sua direção. Quando eu estava chegando perto do cara, notei que a sala atrás dele estava completamente escura. A porta estava entreaberta, mas havia uma pequena janela ao lado da porta e parecia que as luzes estavam apagadas. Parei a cerca de 2 metros do homem e cautelosamente perguntei, "Você tem certeza de que pediu 5 pizzas? Parece bem fechado aí atrás." O homem assentiu e disse, "Ah, sim, todos estão na sala de conferências no fundo. Eu gosto de apagar as luzes para economizar energia." Tentei não julgar o livro pela capa, mas esse homem não parecia alguém que vendia seguros. Ele estava usando um moletom com capuz e jeans, e pelo que eu podia ver nas sombras, sua pele e dentes pareciam nojentos. Contra o meu melhor julgamento, eu o segui até a porta, e quando estava no batente, soube que havia cometido um erro. Olhei para dentro do escritório e vi que estava vazio, um cômodo completamente desocupado. Antes que eu pudesse reagir, o homem bateu a porta na minha cara, me derrubando junto com as pizzas. Levantei-me rapidamente, um pouco desorientado, e enquanto me levantava, o homem pegou uma tábua de madeira ou algo semelhante atrás da porta e simplesmente me acertou no rosto com ela. Eu ainda estava consciente, mas vendo estrelas com certeza. Fingi estar inconsciente, o que pode parecer uma atitude covarde, mas não queria que aquele homem continuasse me espancando e pensei, no momento, que era uma boa ideia. Eu não conseguia pensar direito, afinal. Não tinha ideia se o homem tinha outra arma além daquela ou se havia outras pessoas lá dentro que poderiam potencialmente me atacar se eu começasse a revidar. Enquanto eu estava no chão, o homem começou a vasculhar minhas coisas. Ele pegou minha carteira, arrancou minha corrente de ouro do pescoço e eu o ouvi fugindo. No chão, ouvi meu telefone vibrando ao meu lado esquerdo. Devia ter deixado meu telefone cair quando derrubei as pizzas, caso contrário, tenho certeza de que o homem também o teria levado. Bem, eu me arrastei e peguei meu telefone.
Era o número que havia feito o pedido das pizzas. Eu não atendi, porque estava convencido, naquele momento, de que tudo isso era uma armadilha e que, se eu atendesse o telefone, eles me levariam para outra parte do prédio, onde eu seria atacado novamente. Acabei ficando no chão e liguei para a polícia, que felizmente chegou muito rápido. Enquanto eu esperava, o número continuou me ligando e finalmente atendi. Era uma jovem gentil perguntando sobre as pizzas, já que eles estavam esperando havia cerca de 1 hora. Peguei o andar e o número correto do escritório com a mulher, que era no 4º andar, e fui até o escritório com o policial. Acontece que era um escritório real e um pedido real, e após uma breve investigação inicial, descobriu-se que o homem que me atacou era apenas um morador de rua que provavelmente estava ocupando os escritórios vazios. Ele me viu e aproveitou a oportunidade para atacar, em vez de se esconder. A má notícia é que nunca pegaram quem fez isso. Infelizmente, esse tipo de crime acontece muito na minha cidade natal e é difícil determinar quem ataca alguém com base em uma descrição tão vaga e poucas evidências. Mas há boas notícias, a empresa que fez o pedido se sentiu tão mal que acabou me dando uma enorme gorjeta pelo transtorno. Além disso, após o ataque, a empresa instalou um sistema de segurança na entrada e um segurança na porta da frente. E, até onde eu sei, aquele homem foi o último morador de rua que aquele prédio já teve. Alguém mais já passou por um vício de usar DoorDash e Grubhub? Meu marido e eu passamos por uma fase em que estávamos extremamente ocupados e nos encontramos usando um serviço de entrega algumas vezes por semana. Naquela semana em particular, acho que foi a 3ª vez que pedimos. Tínhamos acabado de trabalhar e já eram 19 horas, e simplesmente não tínhamos vontade de cozinhar. Geralmente, temos boas experiências com os serviços de entrega. De vez em quando, pegamos um entregador ruim que apenas joga a comida ou temos um pedido cancelado ocasionalmente. Mas naquela noite em particular, meu marido e eu decidimos gastar um pouco mais e pedimos 3 pratos de um restaurante bem caro, sabendo que teríamos sobras por alguns dias. Na esperança de que a comida chegasse rápido e em segurança, deixamos uma gorjeta bem grande no pedido. A entregadora, Raquel, parecia ser educada e pontual, nos informando cada etapa do caminho até a nossa entrega chegar. A comida chegou perfeitamente, e Raquel nos agradeceu pela generosa gorjeta, dizendo que significava muito para ela. Estávamos nos sentindo bem, preparando a comida e colocando um filme para uma noite de encontro em casa. Começamos a colocar a comida nos pratos e ouvimos uma batida na porta. Nós nos entreolhamos e fomos em direção à porta da frente. Meu marido abriu a porta, e a entregadora, que antes estava sorridente e alegre, agora estava na nossa porta com uma expressão sem vida e pálida como um fantasma. Raquel olhou para nós e disse suavemente: "Posso entrar, por favor? Acho que há alguém no meu carro." Meu marido, que sempre pensa no pior e é super protetor, disse não. Ele nunca deixa estranhos entrarem e leu e viu muitas histórias em que um bom samaritano deixa alguém entrar em sua casa ou ajuda alguém na beira da estrada e acaba sendo uma armadilha. Ele me disse várias vezes que, assim que você abre a porta para um estranho e o deixa entrar, já é tarde demais. Após 1 ou 2 minutos de súplicas com meu marido, ele concordou que essa garota pequena não era uma ameaça e que a deixaríamos entrar e trancaríamos a porta logo depois. Chamamos Raquel para entrar e percebemos que ela estava grata, mas começando a ficar um pouco histérica. Telefonamos para a polícia e informamos o que estava acontecendo, pedindo que enviassem alguém o mais rápido possível. Eles nos disseram que enviariam alguém assim que pudessem, e sentamos com Raquel, tentando acalmá-la e garantir que ela estava segura agora. Não deixaríamos ninguém entrar na casa, e os policiais verificariam seu carro e a área ao redor. Enquanto esperávamos pela polícia, agora em um silêncio meio constrangedor, meu marido notou algumas das nossas luzes de movimento começando a acender. Primeiro, vimos uma acender do lado da casa, seguida por outra no quintal alguns momentos depois. Tentando não causar pânico, mas definitivamente se movendo com rapidez, meu marido começou a correr pela casa para garantir que todas as janelas e portas estavam trancadas. Eu sabia que estavam, pois, a menos que eu as abrisse especificamente, meu marido sempre mantinha tudo fechado e trancado. Depois de verificar todas as trancas, ele começou a olhar pelas persianas para ver se havia alguém na propriedade, iluminada pelas luzes de movimento.
Meu marido achou que viu algo pelos arbustos e árvores no canto noroeste do nosso quintal. Ele não conseguia distinguir, mas disse que parecia que havia olhos brilhando em uma das aberturas. Ele me disse para voltar para a sala com Raquel e que ele ficaria de olho nas coisas. Enquanto eu estava sentada com Raquel, ouvi algo que parecia unhas arranhando um quadro negro, ou a única outra maneira de descrever seria alguém descendo por um toboágua sem água, aquele tipo de som seco e estridente. Fui contar ao meu marido, mas ele já estava atento, sentindo que ouviu batidas na janela da sala de jantar. Meu marido foi até as janelas de onde pensei ter ouvido o som e, recuando, disse que viu um par de olhos pressionados contra o vidro. Felizmente, o próximo som que ouvimos e a imagem que vimos foram as luzes e sirenes piscando dos carros da polícia. A polícia chegou e fez uma busca minuciosa dentro e fora da nossa casa. Informaram que não havia ninguém dentro e também que não havia ninguém no carro de Raquel, embora ambas as portas traseiras estivessem completamente abertas. Quando estavam prestes a terminar a busca, encontraram alguém escondido debaixo do nosso deck, tentando se esconder. Os oficiais o arrastaram para o chão e o algemaram para levá-lo ao carro da polícia. Então, tivemos que dar declarações adicionais e passar por algumas informações antes que informassem a Raquel que alguém a seguiria até sua casa e a acompanharia até lá. O oficial principal na cena também nos disse que deixaria alguém patrulhando a área por pelo menos 1 hora, e que poderíamos solicitar um tempo mais longo se nos sentíssemos desconfortáveis. Todos nós estávamos compreensivelmente abalados com o incidente e só queríamos que aquilo acabasse. Meu marido e eu acabamos comendo alguns pedaços do nosso jantar e fomos para a cama logo depois. Acho que não consegui dormir 1 minuto naquela noite. Senti que nossa privacidade e segurança foram violadas e também fiquei com muita pena da pobre Raquel, que com certeza também teve uma noite sem dormir. Fico feliz que todos estejam bem, incluindo os policiais, e que nada mais violento ou sinistro tenha acontecido naquela noite. E é seguro dizer que, se pedirmos comida novamente, vamos buscar pessoalmente e não usamos mais aplicativos de entrega de comida desde então. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.